Muito bem, meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar da possível volta do Jair Bolsonaro em 2026. E não serei isento, vou dar minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer depois que os caras mexerem lá na lei da ficha limpa para poder deixar o Bolsonaro elegível e tal. Sinceramente, o Lula, ele vem numa decrescência gigante, ele está muito decrescente na sua popularidade. E isso, depois, principalmente da sua fala, numa reportagem à Rádio da Bahia, quando perguntado sobre os preços dos alimentos em supermercado, Lula solta uma pérola como esta. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Fazendo assim que os seus aliados políticos tudo estejam caindo fora aos poucos. Alguns fazem uma autocrítica, abandonam o governo de fato, por exemplo, o caso do Felipe Neto. Obviamente, muita polêmica, muita confusão, muitos problemas em função daquele assunto que a gente já sabe qual é, né? O assunto da política. Esse ano eu decidi fazer algumas mudanças na minha vida. Eu realmente sinto que a minha vida tinha mudado de estrada, de rumo, para uma estrada que eu nunca quis entrar. Felipe Neto caiu fora porque Felipe Neto é um oportunista. Felipe Neto, quando teve que criticar os caras que pintavam cabelo de colorido e tal, ele criticou. Quando ele teve que pintar, quando ele viu que era moda, ele pintou. Quando ele teve que chamar Lula, Dilma de corruptos, safados, isso e aquilo, ele fez. Dizendo que votava em Bolsonaro, no macaco não sei o que, pra presidência, mas não votava em Lula. Quando o Bolsonaro virou moda criticar Bolsonaro, ele fez também. E agora que virou moda pular fora do barco do PT, ele está fazendo. Então, não é um cara de confiança de forma alguma. Mas quem podia imaginar? Até a Globo News e sua passapano mestre Daniela Lima está também caindo fora do barco. Não, é que é o seguinte, gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e ó, vai passando assim quase de vítima, é Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta brincadeira, sua popularidade, que na verdade o pessoal diz que está em 40 e poucos por cento, na verdade deve estar entre os 35 e 34. Com inflação alta, taxa de juros alta, o dólar, o dólar batendo na casa dos R$6. O dólar deu uma caída, porque não pela eficiência do governo, mas sim porque o Banco Central está torrando a nossa reserva em dólar para poder segurar o próprio dólar. Ou senão, meu irmão, o dólar talvez já esteja batendo próximo dos R$7. Tá, então a bola da vez, Jair Bolsonaro irá de fato voltar à disputa eleitoral? Lula está confiante. Diz que se o Bolsonaro voltar, vai perder para ele de novo. Minha opinião, de fato, eu já disse aqui em diversos vídeos que Bolsonaro, politicamente falando, perdeu muita popularidade depois da pandemia e tal. E que Lula politicamente falando, está morto. Não se elege mais para nada. Até por questões também de idade. Mas para Lula ter alguma possibilidade de ganhar, trazer Lula de volta para o jogo político, era justamente trazendo outro morto político para o jogo político, que é o Jair Bolsonaro. Você entende que para derrotar o Bolsonaro, o sistema fez de tudo? Não interessa se você é bolsonarista, se você é petista, a verdade é uma só. Lula estava condenado em todas as instâncias, simplesmente descondenaram ele em todas as instâncias, mandaram para casa. Não contente deixar ele no jogo eleitoral, não contente permitir que ele venha a ser presidente da República novamente. E o hater que Bolsonaro tem é maior do que o de Lula. Apesar da gestão horrível que Lula faz, Bolsonaro ainda tem um hater maior do que o de Lula. A galera gosta menos de Bolsonaro do que de Lula. E isso pode fazer que a galera, mesmo não concordando com Lula, um possível segundo turno, vote em Lula em vez de Bolsonaro. E uma pergunta que eu queria fazer para você. O que você diria se Lula tivesse fazendo algum acordo político para desfazer a lei da ficha limpa? Você não iria concordar. Mas Bolsonaro fazendo pode. Beleza que Lula e o STF
também chutaram o pau da barraca, ignoraram a lei da ficha limpa, ignoraram todas as condenações. No final das contas, se você desapega de um lado ou de outro, de Lula ou Bolsonaro, você se sente livre de fato. Porque quando você está apegado no sistema ideológico a defender totalmente o que o político faz e não no que você acredita, meu irmão, você está preso ao eterno fracasso. Porque se você olhar no pacote, são 2 políticos imundos que estão dispostos a quebrar o Brasil pelo seu ego de estar na cadeira da presidência da República. Então, se você não concorda, já não tem nada a ver com isso. Lula estava inelegível, preso, tudo mais. Bolsonaro está inelegível, sobre investigações aí, você concorda não, mano, tá cheio de investigações e tal, até de minuta de golpe envolvendo o negócio. E os 2 cometendo crime estão voltando à cadeira da presidência. Será que Bolsonaro vota? Então deixa as tuas opiniões nos comentários, que é muito importante. Provavelmente você vai me criticar pra caralho, porque eu falei mal do seu político de estimação. Avalie o vídeo com like, dislike. Se você gostou, pode arriar o like. Se você não gostou, madeirada no dislike. Se você gostou da pegada do canal, seja muito bem-vindo à família Jack Top 16.